Uma oração para tu te desprenderes. Pouco importa qual seja a situação da qual tu te queiras desprender, a série de eventos, tu podes o fazer graças à oração, graças a mecanismos mentais e técnicas mentais que vão fazer com que tu cultives uma mente separada desses eventos, desses episódios que o diabo sempre tenta te relembrar, sempre tenta te lançar para baixo, sempre tenta retirar o teu valor, anular o teu valor, baixar a tua autoestima. Não importa saber como é que ele faz isso ou porque é que ele faz isso. O que tu podes controlar é como tu lutas contra isso. E hoje eu vou-te dar armas. Eu vou-te dar 2 armas para que tu possas te livrar dessas correntes, desses laços, dessas setas. O inimigo, ele vai-te tentar pressionar naquelas coisas que ele sabe que vão fazer com que tu te desleixes, com que tu fiques triste, com que tu não vejas o valor que Deus colocou em ti. Ele sabe que tu foste feito à imagem de Deus e ele sabe que o brilho que está em ti é o mesmo brilho que está em Deus. E sabendo que ele se revoltou contra Deus, ele agora não tem como escapar, porque ele olha à volta dele e ele tem 8 bilhões de almas feitas à imagem de Deus. Não dês mais poder ao diabo do que aquele que ele não tem. Eu vejo religiões a dar tanto poder ao diabo que estão a dar mais poder do que o que ele tem de verdade. Eu saio dessas palestras e literalmente eu corto, eu nem ouço, eu tapo os ouvidos, porque para mim eu não vou estar a dar mais poder do que aquele que se calhar o ser já tem, e mesmo ele o tendo, porque é que eu ainda daria do meu poder a ele? Porque é que eu ainda daria da minha atenção? Em realidade, se essa coisa tem poder, fixe, que tenha poder. Agora, eu não lhe vou dar mais poder a ele, sabendo que ele tem tudo contra mim e que eu preciso de reaver o meu poder, eu preciso de estar poderoso eu para poder me defender contra o que esse ser pode mandar. Agora, eu vejo religiões que deviam edificar a fé, que deviam edificar a nossa fé em Deus, a presença de Deus em nós, não o fazendo, escolhendo de livre-arbítrio, de falar o quanto poder o diabo tem, o quanto ele possede e etc, e o quão ele é forte. Isso não é uma coisa saudável de se fazer para uma alma que tem que edificar a sua fé, que tem que trazer Deus para a sua vida. Quem está a buscar Deus na sua vida não pode buscar outra coisa. Se tu estás nesta caminhada para buscar Deus, para te conectar com Deus, é um momento de apenas e só apenas, pouco importa quem tenha poder, quem não tem poder. Pouco importa quem é o inimigo, quem não é o inimigo. 100% do teu tempo tem de estar focado na tua fé com Deus e em Deus, e em buscar a Deus e só Deus apenas. Porque vamos chegar a uma conclusão aqui. Quer tu dês poder ou tu não dês poder ao inimigo, se Deus lhe deu poder, ele tem esse poder. Agora, sabendo que ele tem esse poder, o que é que serve tu agora ires e considerares o poder dele ou afirmares que ele tem poder? Não! Se ele já o tem, fixe, ok? É um inimigo, é um alvo a bater, ok? Tu és um ser a ser resguardado, a ser protegido, a ser restaurado, fortalecido. E tu não podes estar a buscar a Deus e com esse teu buscar de Deus, com essa energia que tu obtens, com essa força que tu obtens, com essa fé que tu obtens, com essa luz que tu obtens, fazer brilhar o teu inimigo. Não faz sentido, ok? Não faz sentido nenhum. Por isso que eu corto, eu nem sequer ouço, porque
Se esse ser já tem poder, fixe. Eu preciso de ter poder. Eu preciso que Deus esteja mais presente e mais forte na minha vida para que eu esteja fortalecido. E pouco me importa se alguém tem poder, se outra pessoa não tem poder. No final do dia, eu tenho que ter sobrevivido ao meu dia bem. Ok? Eu tenho que ter a presença de Deus constantemente em mim. Não é me relembrar que é por causa que há um inimigo lá fora, que é por isso que eu busco a Deus. Não, eu busco a Deus porque Ele é a minha fonte. Ok? Eu busco a Deus porque Ele é quem me dá toda a satisfação que eu posso desejar. Deus é quem me preenche, é quem me conhece melhor do que ninguém, é quem me dá força, é com quem eu passo os melhores momentos, é quem desperta em mim o melhor que eu sou, é quem me dá a luz e tudo isso gera luz. Então eu tenho que continuar a buscar luz. Ou seja, sabendo que o inimigo tem o poder então de te deitar abaixo, fazendo-te lembrar de coisas e etc. Ele ataca-te na tua mente. Então nós vamos precisar de fortalecimento para a tua mente. Tu podes todos os dias fazer o seguinte exercício. Faz de conta que estás a colocar um capacete na tua cabeça e dizes: Pai Jeová, coloca em mim o capacete de Efraim, coloca em mim o capacete de Efraim, coloca em mim o capacete de Efraim. Depois desce para o teu corpo com as tuas mãos e diz: Pai, coloca em mim a armadura total de Jeová. Coloca em mim a armadura total de Jeová. Coloca em mim a armadura total de Jeová. E desta forma tu vais estar protegido contra as setas que podem atingir as tuas emoções e as setas que podem atingir a tua mente. Tu estás protegido a todos os níveis. Estás protegido a todos os níveis. Ok? É algo sim que tu precisas de fazer. Tu penteias-te, tu vestes-te, tu tomas banho, mas antes de tu seres um humano, tu és uma alma. Tu és um ser espiritual antes de tu seres um ser que executa ações ou que tem uma vida física neste plano físico. Antes de tu fazeres todas as coisas que tu fazes para o mundo, faz coisas por ti, faz coisas pela tua alma, penteia a tua alma, veste a tua alma. E como é que tu podes vesti-la? Como eu acabei de te dizer, ok? Coloca essas armas, essas proteções, esses escudos. Isso é apenas um ponto inicial. O mecanismo que eu te vou dar, porque eu sei como é que o inimigo funciona, eu sei como é que ele, em parte, posso não saber tudo ainda, mas eu sei como é que ele atinge as pessoas, ele trabalha nas emoções, ele faz com que a tua mente te traga memórias onde tu passaste momentos onde te envergonhas, sabendo que isso vai fazer com que tu te envergonhes, e ao tu te envergonhares tu não vais sair para lá para fora, tu vais ficar em casa, depois estás em casa, ele vai jogar sobre ti dificuldades, tu vais passar por depressão, etc. E é assim que ele destrói as vidas das pessoas. Por isso nós temos que cortar logo o mal quando ele acontece, cortar o mal pela raiz, cortar logo de início. Então os mecanismos que eu te vou ensinar hoje, que eu te vou dar, eles vão permitir com que tu te restaures, com que tu voltes a ter o teu poder de volta para ti e que tu estejas unificado e edificado, unificada e edificada na fé com Deus, e que tu estejas forte, porque cada vez que esses pensamentos vierem, tu vais ter as armas para os combateres, ok? Tu vais ter a destreza de quebrar essas artimanhas do inimigo e elas não te vão atingir, ok? Por isso, as armas, os instrumentos que eu te vou dar são instrumentos mentais, ou seja, são como, digamos, equações, eu diria, onde tu podes usá-las para modificar o resultado da tua vida. E eu falo equações porque sim, tem um pouco a ver com a matemática.
Se nós tipo, que quisermos analisar tipo, a tua existência sobre a objetiva de tu seres um ser espiritual, um ser de energia, como é que tu te cansas? Tu cansas-te quando energia sai de ti. Lembra-te quando Jesus ele estava a caminhar e alguém lhe tocou, porque era uma senhora que tinha derrames, eu creio, que tinha derrames no útero, eu acho, e ela tinha visto todo tipo de médicos e um dia ela soube que Jesus, e os médicos nunca a tinham ajudado, então uma vez ela soube que Jesus estava na cidade e ela disse para as amigas que estavam com ela que se ela apenas tocasse na roupa de Jesus, que ela iria ser curada. Então, um dia Jesus estava a passar por uma rua e ele estava rodeado de pessoas. Então essa senhora, ela aproximou-se de Jesus e tocou na roupa de Jesus. E Jesus parou de repente e perguntou: quem é que me tocou? E um dos apóstolos que estava com Jesus disse: mas Senhor, está aqui tantas pessoas, qualquer pessoa poderia lhe ter tocado, é normal que alguém lhe toque. E ele disse: não, eu senti virtude sair de mim. Então depois ele aproximou-se da mulher e a mulher explicou: fui eu que lhe toquei. Aí então Jesus, entendendo a situação, que foi porque ela tinha a fé que se ela tocasse na roupa dele, ela iria ser curada. Então Jesus apenas disse: vá em paz, a tua fé te curou. Agora eu quero que tu analises aqui o ponto sobre a virtude ter saído de Jesus. A virtude saiu de Jesus porque foi como se energia fosse roubada dele. Ele percebeu que a energia tinha saído dele, ok? E porque alguém lhe tocou. Agora entenda uma coisa: Jesus, tendo consciência da energia dele, do seu estado energético e pleno, ele sentiu quando a energia saiu dele. Ao ele sentir que a energia saiu dele, ele logo rapidamente resolveu a situação. Ele parou tudo e disse: quem é que me tocou? Ele tentou buscar saber quem é que lhe tinha tocado, porque a energia saiu dele. Então, eu quero que tu entendas que existem pessoas à tua volta e que elas não têm nenhuma intenção de que tu tenhas sucesso, de que tu sejas quem tu és. Elas vão sim te tocar para que virtude saia de ti também. Elas vão te tocar para que energia saia de ti. O inimigo vai fazer com que pessoas façam essas coisas contra ti. O inimigo vai ele mesmo também usando indiretamente essas setas de memórias que te causam vergonha para que tu percas energia, para que energia saia de ti. Ou seja, sabendo disso e sabendo que quando tu estás em comunhão com Deus, quando tu oras a Deus, Deus te recarrega, ok? E tu és restaurado por meio do Espírito Santo. E eu desejo que tu sejas agora, ao ouvires esta oração, restaurado e restaurada, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que tu tenhas uma renovação do Espírito Santo agora, de todo o teu ser, todas as áreas da tua vida, para que tu reavivas e que tu possas evoluir na vida, teres... Ao tu colocares Deus, tu vais ter saltos quânticos existenciais. Porque repara, tu estás a elevar a tua energia porque tu estás a buscar ao Altíssimo. O Altíssimo
Jeová Deus é o Altíssimo sobre toda a existência. Então pessoas querem elevar a sua vida, elas querem obter uma vida melhor, mas não buscam a Deus. Como é que tu queres elevar toda a estrutura da tua vida a nível energético, vibracional, se tu nem colocas, nem buscas colocar o Deus verdadeiro Jeová na tua vida? Esses livros que tu lês são vento. Lembra-te do que está na Bíblia. Se Deus não proteger a casa, é em vão. Isso aplica-se para tudo. Se Deus não estiver na tua vida, é em vão. É vento. Vai e vem. Tens que abrir mão do teu orgulho, obter humildade e ouvires a Deus e aceitares o que Deus tem para ti. Lembra-te que seres repreendido por Deus dura apenas um pouco, mas seres abençoado por Ele dura para a vida inteira. Então, sabendo disso, sabendo que tu, quando estás com Deus, quando buscas a Deus, quando estás em comunhão com Deus, o teu nível vibratório ele aumenta, ok? Tu estás rodeado e rodeada de luz, tu és luz, ok? Jesus o disse, vocês são luz, vocês são a luz deste mundo, para que os homens vejam o poder de Deus em vocês, a natureza de Deus em vocês. A luz que tu tens não a podes esconder. E ao tu não a conseguires esconder, ela sendo em ti, ela vai fazer com que o inimigo busque retirar energia de ti, tirar virtude de ti, e ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar esses pensamentos por vezes contra ti. O mal por si só cai. Lembra-te de uma coisa, o mal por si só cai. O mal por si, ele cai instantaneamente. Palavras que são jogadas contra ti, se tu as esquivares, se tu as ignorares, se tu não levares a peito, e eu sei, tu levas a peito porque tu estás a construir uma relação com pessoas próximas a ti, então tu estás a abrir o teu coração cada vez mais e cada vez mais estás a ser vulnerável, ok? Porque estás cada vez mais a deixar que essa pessoa entre no teu espaço, que tu cries uma relação onde existe muita partilha, e geralmente onde tu vais sofrer mais, ou quando tu vais sofrer mais, é quando essas pessoas próximas a ti, elas te atacam. Elas te atacam porque tu vais ter a parte mais vulnerável do teu ser, mesmo aberta, para essas pessoas te magoarem. Lembra-te que Jesus não foi traído por um desconhecido. Jesus foi traído por alguém que estava dentro do círculo dele. Ou seja, lembra-te de sempre vigiar. E é importante que tu saibas te isolar por vezes. Isolar não quer dizer tu do nada deixares de falar com toda a gente. Eu fiz isso. E eu fiz isso porque eu estava numa fase mesmo realmente muito escura. Então eu tive que de igual forma resolver essa situação. E o jeito que eu encontrei foi de me isolar drasticamente. Eu aprendi muitas lições com isso. No entanto, eu não desejo que tu faças isso, apenas que tu busques equilibradamente te isolares um pouco de certos elementos que possam estar à tua volta, certas pessoas que possam estar à tua volta. Isolar quer dizer deixar de ir tantas vezes a um encontro, deixar de responder logo diretamente às mensagens quando as mensagens surgem, ouvir todo tipo de coisas que esgotam a tua energia, ok? Tu não fizeste curso de psicologia, pois não? Tipo, tu tens outras coisas para ser na vida. Tu não tens que estar a ouvir aí os problemas, as fofocas, essas coisas, conversas de baixa vibração, tipo, pessoas a falar de outras pessoas. Isso não é para ti, ok? Isso não é para ti. Isso suga a tua energia. E são entidades que estão com essas pessoas do mal
que fazem com que elas só vibrem nessa vibração e que elas busquem por pessoas que têm boa luz como tu para diminuir a tua luz e diminuir a tua luz para que elas se alimentem da tua luz, ok? Por isso, tu tens de saber te isolar para te restaurares. Tu podes ouvir orações. Existem pessoas que dizem, eu ouço orações, eu vou à igreja, não sei o quê, eu faço tudo, não sei o que mais, eu leio a Bíblia. Mas se elas não se isolam do problema, elas vão só estar a correr no vazio. Elas não vão estar a construir, porque cada vez que constroem, elas vão para a destruição. E constroem e vão para a destruição. E constroem e vão para a destruição. Não dá. Ou tu estás numa de destruição, ou tu estás numa de construção. Eu costumo dizer, tu não podes estar nas asas de Deus e nas garras do inimigo ao mesmo tempo. Não dá. Não podem existir as duas coisas num. Não. Ou seja, ou tu estás com Deus, ok? Ou tu estás pela destruição. É simples assim. Ok? Então, sim, tu te aproximares de Deus vai exigir que tu te isoles de certas pessoas que não têm as mesmas ambições para a alma delas que tu tens. E isso é que é crescer. Isso é que é crescer. Se não é ficar igual. E se tu queres ficar igual, bem, fica igual. Ok? Fica igual. No entanto, eu quero que tu entendas que tu tens luz. Ao tu teres luz, as trevas que usam pessoas que abriram mão da luz delas para serem trevas, ou ficarem nas trevas, ou apenas não estão conscientes de que estão sob intenções das trevas, manipulações das trevas, elas vão conscientemente ou inconscientemente buscar sugar a tua energia, ok? Então é muito importante que tu entendas que é por isso que tu te sentes cansado, é por isso que tu te sentes cansada, é por isso que quando tu cruzas certas pessoas a tua energia cai, é por isso que quando tu chegas a casa tu só tens uma vontade que é de comer, dormir, etc. E nunca fazes nada por ti porque lá fora tu és alvo de ataques espirituais, ok? Ou então pode surgir que esses ataques sejam ou aconteçam quando tu estás sozinho, quando tu estás sozinha, e aí essas energias negativas, elas trabalham em ti, ok? Essas memórias negativas surgem e isso é o inimigo a tentar destabilizar, ok? E eu quero que tu entendas o seguinte, é que tu não estás sozinho, tu não estás sozinha, porque Deus, Ele não só te criou, Ele te deu um manual de instruções, ok? Ele te deu a Bíblia. E a Bíblia está cheia de poderosas armas e instrumentos que te permitem de combater o mal. Porquê é que a Bíblia é chamada de a espada do Espírito? A Bíblia é chamada da espada do Espírito porque ela permite realmente de cortar espíritos. Ela corta tudo o que houver para cortar. Ela tem o poder de cortar até o inimigo, de destruir o inimigo. Porque lá está escrito uma profecia em que Jesus venceu o inimigo. E pouco importa se já é algo que tu vês ou algo que tu não vês, em natureza e em si, isso já é uma verdade. Porque já foi realizado, apenas não está desenhado neste espaço e tempo para que os teus sentidos físicos e intelectuais vejam realmente a vitória de Jesus sobre o inimigo. Mas em natureza, em existencialidade fora do contexto de um espaço e de um tempo limitado, isso tudo já aconteceu. Em Deus isso já aconteceu. Deus em mente, Ele viu a destruição do inimigo
antes de a decretar para que os homens escolhidos por Deus escrevessem na Bíblia. Isso é o mais importante. Deus tendo essa visão na mente é o mais importante. E já o realizou. Se Deus já o visualizou e o confirmou em sua mente antes de o dar para ser escrito, para que seja interpretado em existencialidade, desde a fonte, isso já foi cumprido. Agora é só aqui que, neste espaço e neste tempo, que tu ainda não vês o resultado disso já alcançado. Mas podes ter a certeza que até disso, em tempo, mais cedo ou mais tarde, tu traz a confirmação. Porque é uma profecia e Deus é uma promessa e Deus sempre cumpre todas as promessas. Porque se tu analisares bem, Deus sempre cumpriu as suas promessas, Deus cumpre as suas promessas e Deus cumprirá todas as suas promessas, porque Ele nunca deixou uma por cumprir. Se Ele nunca deixou uma por cumprir, tu podes ter certeza que Deus cumpre 100% de todas as suas promessas, baseado naquelas que até este dia e esta hora Jeová Deus cumpriu. Ou seja, se o que Ele cumpriu no passado é aquilo que Ele cumprirá no futuro a um nível de taxa de sucesso que é de 100%, quer dizer que por Ele ter cumprido tudo lá atrás, Ele cumprirá com toda a certeza tudo lá na frente. Ou seja, quando tu paras para pensar sobre isso, tu desprendes-te um pouco do espaço e do tempo atual, destas coisas que estão tão à frente dos teus olhos, e tu entendes que, espera aí, realmente Deus é o Todo-Poderoso para cumprir na totalidade todas as suas promessas. Se Ele então também cumpriu todas aquelas lá atrás e vai cumprir estas aqui lá à frente, porque é que eu estou tão ansioso com o que é que está a acontecer agora? Porque eu sei que em verdade, fora desta minha percepção, porque não é para o meu entendimento, as coisas de Deus não são para o meu entendimento, então apenas é para o entendimento de Deus, sabendo que Deus já o cumpriu. Deus não vibra ao mesmo nível vibratório do que eu. Jeová Deus também tem um tempo diferente do meu, um espaço diferente do meu, uma dimensão diferente da minha. Então eu tenho que crer nele em avanço para ter paz sobre o facto de que o inimigo já foi sim de facto derrotado. No entanto, isso é para a tua alma de entender no que diz respeito ao teu ser físico, intelectual, aquele que vai levar com aquelas lembranças, aquelas coisas que o inimigo joga sobre ti. Para isso tu tens mecanismos, e é os mecanismos que eu te vou estar aqui a ensinar hoje. Um dos mecanismos é o tu aprenderes a duvidar das memórias que surgem na tua mente. Lembra-te, provavelmente tu fizeste algo lá atrás, quando tu não tinhas o conhecimento que tens hoje, que agora te causa um pouco de vergonha, ou pode ter sido um pecado até que te causa vergonha, algo que faz com que tu, cada vez que te lembres disso, fiques todo contraído ou toda contraída. E isso tira a tua energia. Isso faz com que tu fiques envergonhado, fiques envergonhada, e isso tira a tua energia, tira tempo do teu dia. E se tu continuares a alimentar essa memória dessa forma, bem, vai fazer com que tu até fiques grandes partes da tua vida a alimentar essa memória e a não viver algo diferente. Ok? Há pessoas presas a memórias de infância, de fases da vida delas, que ainda alimentam mesmo sendo adultos ou até quando já são velhos. Ok?
Mas eu quero que tu entendas que, mesmo tu tendo memória, existe o Espírito Santo. O Espírito Santo é a memória das memórias. O Espírito Santo é aquele que te faz recordar as coisas de Deus. Então, nós vamos estar hoje a substituir a tua memória que tu possas ter sobre acontecimentos passados, coisas que afetam o teu ser, e é nessa memória que o inimigo tenta te manipular. Agora, ele sabe que contra o Espírito Santo ele não tem qualquer chance. O Espírito Santo é uma arma em si. O Espírito Santo combate o iníquo. Porque o Espírito Santo contém toda a palavra sagrada de Deus. A comando de Jeová Deus, criado por Jeová Deus. Então ele não tem qualquer poder contra o Espírito Santo. Então nós vamos estar a trocar a tua memória hoje pela memória das memórias, pelo Espírito Santo. Eu quero que tu te relembres de partes espirituais em ti que Jeová Deus criou em ti e para ti, que te vão fortalecer, que vão fortalecer a tua alma, que te vão trazer entendimento. Entendimento vai-te trazer luz, e luz vai-te recarregar. A luz do entendimento tem poder, porque aquilo que tu entendes te traz paz. Aquilo que tu não entendes te traz conflito, certo? Enquanto tu não tens algo resolvido, tu estás em conflito, certo? No entanto, quando tu tens algo resolvido, tu estás em paz. Ok? Pega no exemplo de tu teres um assunto para resolver. Digamos que tu tinhas que entregar uma encomenda e agora, por exemplo, o correio já fechou e tu então agora, durante a tarde, tens que encontrar um meio para entregar aquela encomenda, se calhar ir de táxi, se calhar pedir a alguém que te leve de carro, se calhar ir de bicicleta, ir num transporte público. Tu tens que resolver essa situação, está por resolver. Tu tens stress, tens aquele conflito de será que eu vou conseguir entregar esta encomenda, eu já tinha que ter entregado, etc. Versus tu teres entregado a encomenda no correio e até o correio já te ter dado uma confirmação por escrito de que aquela encomenda foi entregue. Em qual dos dois cenários tu encontras mais paz? Tu podes chegar ao final do dia, deitares a tua cabeça sobre a almofada e dormir pacificamente. É com a situação onde tu tens tudo resolvido, certo? Isso é a luz do entendimento. A luz do entendimento é a luz do esclarecimento, é a luz da paz, é a luz que vai fazer com que tu tenhas paz. Agora, tu tens que entender quem tu és. Aliás, em primeiro lugar, quem Deus é, quem Jeová Deus é, quem tu és, o que a Bíblia fala sobre ti e não o que o inimigo faz a tua mente acreditar sobre ti. São duas coisas totalmente diferentes. Tu não és o que o mundo diz que tu és, as opiniões que o mundo tem de ti. Tu és o que Deus, quem te criou, diz que tu és. Ponto final. Ou seja, sabendo disso, o Espírito Santo vai te permitir de reaviver, reativar a tua memória, a memória das memórias, a tua memória espiritual. E um dos instrumentos que tu podes usar agora que tu tens essa tua memória espiritual graças ao Espírito Santo em ti, ok? E tu podes obter mais conhecimento sobre o Espírito Santo quando tu leres o livro de Atos na Bíblia, ok? Agora que tu tens o Espírito Santo em ti, eu quero que tu entendas uma coisa. Quem tem a verdade fica com a verdade, certo? Quem tem a verdade não precisa e não aceita a mentira, porque a mentira fica tão bem definida como mentira
que o contraste é tão real, o contraste é tão sério, que tu entendes que aquilo se trata de uma mentira e a outra coisa se trata da verdade, certo? É a mesma coisa, por exemplo, que tu teres uma t-shirt autografada por um atleta e tu ires vender essa t-shirt sendo autêntica, verdadeira, te dá muito dinheiro, por exemplo, versus tu ires vender uma t-shirt de um atleta, mas que foi outra pessoa que assinou no lugar desse atleta. Isso sendo uma mentira ou não autêntico, não vai ter tanto valor, vai ser descartado. Mas, no entanto, há pessoas que a fé delas está tão baixa, tão longe de Deus, elas têm estado há tanto tempo tão longe de Deus, que a fé delas não está cultivada, que elas vão abrir mão das coisas verdadeiras para aceitar mentiras. Elas vão se contentar com migalhas quando podiam ter o pão todo. Porque o mundo está a fazer com que tu não cultives a tua fé, atirando distrações para a tua frente, tirando todo tipo de luzes e coisas que despertam a tua atenção, e sabendo que és tu que tens que abrir mão dessas coisas para teres tempo com Deus, para ires buscar as coisas do Espírito. E eu espero que estas orações possam trazer essa facilidade em que tu possas apenas ouvir estas mensagens e aos poucos e poucos tu vais abrindo o tempo para Deus, ok? É algo que me faz muito feliz, é de poder te ajudar nesta caminhada, ajudar em paralelo com Deus, porque Deus é quem te vai ajudar realmente, ok? É Deus quem vai entrar na tua vida e vai fazer mudanças na tua vida, ok? E edificar a tua fé é um pouco a missão deste canal, é a missão desta jornada, é de poder fazer com que tu obtenhas fé, tu cultives a fé, tu obtenhas armas, instrumentos de combate e que tu possas então te fortalecer, ok? E a fé é algo que tu cultivas com o tempo, ok? Tu és renovado, tu renovas a tua fé ao tu retirares crenças que te limitavam e trocando elas por crenças que te fortalecem, ok? É um processo e tu podes fazê-lo lendo a Bíblia, ok? Tu podes fazê-lo pedindo a Deus um reavivamento da fé, pedir a Deus em oração um restaurar da tua fé, uma atualização da tua fé, ok? Pede e receberás. Tudo o que pedir em oração vos será atendido, ok? Te será atendido. E eu não quero estar aqui a dar falso testemunho. Eu disse essa fala assim, mas acho que é de uma outra forma que está na Bíblia até, mas o intuito é que tu peças para receberes. Se tu nunca pedires, nunca vais receber. Mesmo Deus sabendo que tu precisas. Ok? Deus respeita o teu livre-arbítrio e é só quando tu lhe pedires que de facto Ele vai te entregar porque tu lhe pediste. Ok? Então pede a Deus, não tenhas vergonha. Ok? Não tenhas vergonha de pedir nada a Deus. Ele está aqui para te dar tudo o que tu precisares. Ok? Porque é o que faz alguém que te ama. Quem te ama está aqui para ti. Ok? Então, tu precisas de edificar a tua fé para que tu não aceites migalhas, porque ao tu edificares a tua fé, tu vais estar a restaurar o teu valor. Ok? E sim, o mundo vai te ver como alguém a 10 cêntimos, que custa 10 cêntimos. Mas Deus, Ele te vê como alguém que custa 1 milhão. Ok? Porque
Deus, a tua alma é mais valiosa do que o mundo. Ok? Para Deus, a tua alma é mais valiosa do que qualquer riqueza que tu possas encontrar no mundo. Mesmo se juntares todo o ouro do mundo, toda a prata do mundo, todos os diamantes do mundo, olha o que Deus colocou do lado da balança, ao teu lado na balança da consideração dele por ti. Tu estás de um lado da balança, ok? E o valor que Deus colocou à direita na balança não foi 10 cêntimos. Isso é porque tu estás a deixar que o mundo defina o teu valor. Mas Deus não colocou 10 cêntimos para equilibrar a balança. Deus, ok? Deus o Todo-Poderoso, Ele disse: nem que tenha aqui o mundo todo deste lado da balança, conseguirei equilibrar a consideração que eu tenho por este ser aqui. E tu olhas para o mundo e dizes então, porra, mesmo tudo o que tem o mundo, a sério? Tudo? E mesmo assim Deus me considera como melhor do que o mundo? Exatamente. Agora, quando tu deixas que Deus te valorize, tu reencontras o teu valor. Quando tu deixas que o mundo te valorize, tu encontras uma medida à medida do mundo. E é o que tu aceitares que tu vais ter na vida. É o que tu aceitares que tu vais viver na vida. Ou seja, que eu não quero que tu aceites menos do que aquilo que tu mereces. Eu não quero deixar que tu aceites migalhas quando Deus quer te entregar o pão inteiro. Ok? Por isso, cada vez que o inimigo ele vai tentar descer o teu valor, ok? Fazendo uso de lembrança de memórias que te causam vergonha, coisas que tu fizeste, coisas que tu disseste, etc. Qualquer que seja o pensamento, a ideia, qualquer que seja a crença que ele tente manifestar em ti, que te vai limitar, que vai tirar a tua energia, ok? Que vai roubar do teu tempo, roubar da tua energia, roubar da tua vibe, e isso vai fazer com que tu te destabilizes e que tu percas a tua energia, ok? Eu quero que tu, cada vez que o inimigo jogar algo contra ti, que tu uses o princípio da equação, o princípio da balança, onde numa equação existe um igual, certo? Para quem estudou matemática sabe que uma equação ela tem o sinal de igual nela. E uma equação quer dizer o seguinte: algo que tu coloques no lado esquerdo, tendo o igual na equação, o que está do lado direito tem que ser igual. Ok? Vamos fazer um exemplo de uma equação. 2 é igual a 1 mais 1. O que está à direita do igual tem que ser idêntico em valor àquilo que está do lado esquerdo. Ok? Vamos fazer uma mais difícil. 16. 16 é igual a 4 vezes 4. Certo? Ou 16 pode ser 16 é igual a 10 mais 6. Certo? O intuito aqui, aliás, o objetivo da equação é que o que quer que tu coloques do lado esquerdo tem de ser idêntico em valor ao que estará no lado direito. Ok? A balança, ela partilha o mesmo conceito. O que tu colocares de um lado da balança, se tu desejares ter o equilíbrio em peso, tu terás de colocar o mesmo peso do outro lado da balança, certo? Então aqui eu quero que tu entendas algo. A lógica sempre vence, ok? A verdade está relacionada com a lógica, certo? 1 mais 1 é igual a 2. Tu sabendo que a verdade é a verdade, tão verdade quanto 1 mais 1 é igual a 2, tu detens em ti, em tua posse, uma medida
pilar, ou seja, uma forma de medir que é um pilar, que é algo, um standard, ou seja, é algo que tu podes te apoiar sobre, ok? Então, com isso em tuas mãos, com essa mentalidade em ti, com essa forma de pensar em ti, tu poderás então julgar algo, julgar um pensamento, e assim poderes considerar ele como mentira ou aceitar ele como verdade. E tu precisas disso, tu precisas desse pilar para combater esse mal. Ou seja, tu precisas de uma medida certa para que quando uma mentira estiver face a ti, tu possas dizer: não, eu sei que isto é a verdade, então isso é mentira. Não, eu não vou aceitar eu não vou aceitar esse pensamento, eu não vou aceitar essa crítica, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que é que eu significo. Eu sei o meu valor. Ou seja, tu precisas desse pilar em ti para combater o mal. Se tu não tiveres essa arma mental, ok? Essa arma para combate mental, tu vais estar à mercê, a tua porta vai estar aberta para todas as sugestões que o inimigo quiser enviar contra ti, ok? Então ele vai jogar todo tipo de coisas contra a tua mente e tu vais aceitar aquilo. É por isso que tu vês crianças ou miúdas olhar para o espelho se achando gordas, porque elas pensam que têm que ter um corpo de modelo, etc. Então é por isso que tu vês depois casais a se casarem tão cedo, porque acreditam que tem que ser tudo perfeito, depois divorciam-se, e tu entendes que elas, tendo a porta aberta para todo tipo de sugestões e tendo uma gestão emocional, eu diria fraca, e nada de errado com isso, ok? Tu podes desenvolver isso. Isso vai fazer com que o inimigo possa literalmente te segurar como um fantoche, ok? Literalmente, há pessoas que tu vês que o inimigo faz tudo o que quer com elas, e é porque elas não desenvolveram a força necessária, tanto mental quanto emocional. Eu diria que a mental é mais importante, mas a emocional também, ok? Para combater o mal, ok? Para retomarem o poder delas de volta a elas, ok? Porque se tu tiveres poder, tu podes te levantar contra o inimigo e ele não vai poder fazer o que quer contigo, ok? Não pode, simplesmente não pode, ok? E para isso tu vais precisar deste teu pilar, ok? Mental. E este pilar mental que eu quero passar para ti é uma técnica que eu desenvolvi aprendendo de Jesus, mas é algo que não está na Bíblia. Logo, tu és livre de nem aceitar o que eu vou dizer, de desligar este vídeo, ou de nem usar esta técnica, ok? Porque eu não quero que tu vás basear a tua vida sobre algo que não está diretamente na Bíblia, certo? Ou que tu consideres que eu estou a dar falso testemunho, e isso é o que Deus não quer. Então eu já digo desde o início que não está na Bíblia, e não é algo... Aliás, foi baseado em algo que Jesus disse na Bíblia, mas não é algo que está na Bíblia, ok? Por isso, tu és livre de aceitar ou não, ok? No entanto, eu vou passar para ti esta técnica porque eu considero que ela tem o seu poder. Ou seja, eu uma vez li na Bíblia, e eu estava a ser muito setado nessa altura, com pensamentos de dualidades. Ou seja, existia sempre aquela coisa do positivo contra o negativo, e nunca saía dali. Eu entendo que
Deus, Ele não está ao mesmo patamar que o inimigo. Existem crenças que dizem que o diabo detém metade do poder e Deus outra metade. Não, outra metade, isso é ridículo. Ok? Isso é ridículo, sabendo que Deus não criou o mal para começar. Deus não criou o mal para começar. O mal apenas se revoltou contra Deus, ok? E se tornou mal. Mas Deus não criou o mal. Ou seja, Deus não tem essa de o mal ser tipo estar à mesma altura que Deus, além que nada pode estar à altura de Deus. Absolutamente nada pode estar à altura de Deus. Ok? Isso é mais uma mentira do diabo. Ou seja, eu quero que tu entendas que essa tua narrativa que tu alimentas mentalmente sobre quem tu és, sobre a vida à tua volta, sobre as pessoas à tua volta, sobre o que te acontece na vida, sobre o valor que tu tens, ela pode estar a ser distorcida pelo inimigo. Ok? A narrativa de Deus sobre ti é uma narrativa totalmente diferente. Ok? E é preciso que tu comeces a adotar a mentalidade e a narrativa que Deus tem para ti muito mais do que aquela que tu deixas que o mundo te conte a ti mesmo e a ti mesma. Ok? E quando tu fizeres essa mudança, quando tu, daqui a uns tempos mais tarde, tu sempre buscando a Deus, tu te perceberes que realmente Deus tinha uma outra visão para ti. Deus, Ele te considera de uma forma totalmente diferente do mundo. Tu vais parar para pensar e tu vais te dizer a ti mesmo e a ti mesma: uou, eu não sabia que eu poderia ser assim, tão amado por Deus, e que a minha vida poderia ser assim, porque eu estava a aceitar aquilo ali, porque eu estava a aceitar o que o mundo dizia sobre mim. Eu estava tão aberto a essas sugestões que eu nem me apercebi que eu podia ser mais amado, mais amada. E a verdade é essa realidade vai te chocar. Quando isso acontecer, tu vais realmente desejar ter buscado a Deus mais cedo, melhorar a tua vida espiritual mais cedo e então eliminar essas sugestões do mundo mais cedo também. Então, sem mais demoras, eu já estou aqui a falar há muito tempo, mas a técnica para te poder explicar é a seguinte: usando o conceito da balança e da equação, ok? Fazendo uso da lógica, incorpora a isso o que Jesus disse, uma vez quando Ele disse: o oposto é também verdadeiro. Quando Jesus disse isso, e eu já não me lembro a ocasião em que Ele disse isso, mas aquilo ficou a trabalhar em mim e eu usei isso para uma coisa positiva. Há pessoas que podem usar isso para coisas negativas, mas eu usei isto para uma coisa positiva. Eu estava a ser setado, ok, com memórias, emoções negativas, autodestrutivas, ok? Eu estava a me autossabotar, ok? E nesse momento tudo estava tão escuro, ok? Tudo estava a ser tão unilateral, ou seja, só de um lado, só para o negativo na minha vida, que aquela frase de Jesus, ela veio rasgar essa escuridão na minha vida e veio-me dar uma ajuda, ok? E a ajuda foi que eu, estando a viver uma narrativa na minha mente onde eu me
autodestruía, autossabotava, porque só vinham à minha mente pensamentos de ser uma má pessoa, de ter feito coisas más, de não gostar de mim, etc. De não me ver como uma melhor pessoa, etc. Aquela frase de Jesus, ela veio tipo ser a luz no meio da escuridão. Então, aquilo tanto me tocou que eu desenvolvi esta técnica. E aquilo tocou-me da seguinte forma: é que quando eu ouvi aquelas palavras de Jesus sobre o oposto ser verdadeiro, sabendo que o que eu estava a viver na minha mente não me agradava, e Jesus me vir dizer aquilo: ei, lembra-te, o oposto disso também é verdadeiro. O oposto disto que tu estás a contar a ti mesmo na tua mente, sobre tu não seres bom o suficiente, sobre tu seres uma má pessoa, sobre tu te autodestruires, te autossabotares, o oposto disto tudo, ei, o oposto disto tudo é também verdadeiro. O oposto disto aqui é também verdadeiro, e algo que é verdadeiro existe, certo? Ou seja, aquilo drasticamente me enviou de uma forma imaginária para um lugar onde eu visualizava o oposto daquilo tudo que estava a acontecer, daquela narrativa. Ou seja, eu peguei em toda aquela narrativa escura, autodestrutiva, da autossabotagem, e eu imaginei, seguindo as palavras de Jesus, seguindo o conselho de Jesus, o oposto. Então eu imaginei o oposto daquilo tudo. E eu peguei em cada coisinha e eu imaginei o oposto daquilo. Então eu comecei a analisar e eu percebi: uou, o oposto disto aqui é eu gostar de mim. O oposto de eu não sair é o oposto de eu sair e me sentir bem quando eu saio. O oposto de eu estar envergonhado por coisas que me aconteceram é eu estar livre e me perdoar a mim mesmo. O oposto de eu estar em depressão é o oposto. O oposto disso é eu estar feliz e realizado com a minha vida. E vindo de Jesus, aquilo me deu tanta força, ok? Porque sabendo que Jesus só fala a verdade, só falou a verdade, a própria palavra de Deus ativa. Aquilo me deu tanta força, sem sombra de dúvidas, minutos depois, eu já tinha uma outra mentalidade. Eu já me via de outra forma. Eu via o oposto sendo verdadeiro na minha vida. Porque Jesus o disse. Não foi qualquer pessoa, não foi um livro, foi Jesus. Jesus me disse a mim: hey, o oposto disto que tu estás a contar a ti mesmo, o oposto disto é verdadeiro. É também verdadeiro. Então, o tempo que eu passei me autodestruindo, sozinho, sem falar com ninguém, sem partilhar os meus pensamentos, eu acho que deve ser o teu caso também. O que é mau, ok, eu sei. Queres ser duro? Eu sei também. Tu não falas com ninguém, não contas para ninguém que sentes. Isso tudo te destrói um pouco. Mas Jesus vem-te dizer hoje: o oposto disto que tu estás a viver agora, o oposto desta narrativa que tu te contas a ti mesmo, o oposto destas coisas más que o inimigo faz-te lembrar, que ele tenta jogar sobre ti, estas coisas todas que te destroem, que fazem com que tu não vivas, com que tu percas tempo precioso, que retiram anos da tua vida, que destroem relações, que destroem sonhos. Esta destruição, o oposto disto é também verdadeiro, te diz Jesus hoje. Jesus te diz hoje também que o oposto de tudo o que tu estás a viver é verdadeiro.
Aquilo edificou a minha fé num possível cenário, aliás, nem possível, certo cenário, uma certeza, porque Jesus afirmou isso. Jesus não deu isso como algo possivelmente, se ou se houver condição. Não, Jesus afirmou quando ele disse o oposto é também verdadeiro. Ou seja, sem sombra de dúvida, 1 mais 1 é igual a 2. Mais uma vez a equação. Se Jesus te disse 1 mais 1 é igual a 2, o oposto disto também é verdadeiro, ok? O que está deste lado da balança, em oposição, é igual àquilo que está do outro lado da balança. Ou seja, o oposto disto também é verdadeiro. Isso reverte toda a tua narrativa mental assim instantaneamente. Lembra-te que a luz, ela viaja à velocidade da luz, certo? Ou seja, é rápido. Tenta acender uma lâmpada. Tu vais ver o quão rápido a tua vida muda. Tenta acender uma lâmpada. O momento que tu pressionas o interruptor, já a luz está a aparecer. Ok? A luz do entendimento tem essa velocidade. A tua vida pode mudar assim, do nada. Do nada, assim, num instante. Agora que tu tens a forma de pensar, este mecanismo de luta contra esses pensamentos, Jesus está dizendo a ti: ei, o oposto disto aqui que está a acontecer de negativo na tua vida é também verdadeiro. Existe em verdade. Existe. Isso para já vai mudar a tua mente, e a tua mente vai mudar a tua vida mais tarde, porque tu vais agora reverter o que está a acontecer na tua mente, a narrativa que tu estás a contar para ti mesmo, na tua mente, e o que tu estás a contar para a tua mente, e o que tu contas a maior parte do tempo vai fazer com que tu o vivas no exterior a maior parte do tempo. Logo, se tu continuamente te relembrares disso, tu vais estar certamente e definitivamente a viver uma outra realidade, a viver uma outra vida, uma vida melhor. E não te esqueças de Deus nesse instante. Não te esqueças de Deus quando a tua vida estiver a ir bem. Foi Ele que o permitiu. Mais uma vez, Deus é estiloso porque Ele fez com que eu passasse por um momento tão escuro para obter este ensinamento, para que eu depois, com este ensinamento, gravasse um vídeo, para que este vídeo chegasse como ajuda para ti, para que tu obtivesses uma ajuda de Deus, mais uma vez, usando pessoas. Deus é estiloso porque Ele podia te entregar as coisas assim do nada, porque Ele é Deus, certo? Ele podia, tipo, ei, estás a sentir isso, estás a viver isso, olha, já não estás. Mas não, Deus é tão estiloso que Ele é capaz de usar formas e vivências de outras pessoas para que aquela ajuda te chegue de uma forma onde Ele agiu já antes. E isso é de loucos, ok? É por isso que eu digo sempre que Deus é estiloso. Deus podia fazer as coisas assim, mas não, Deus tem um jeito de fazer as coisas. Tem uma maneira de fazer as coisas. Ele tem um jeito dele. Deus é estiloso no agir dele, ok? Então, agora que tu tens esta ferramenta, ok? E não tem sombra de dúvidas esta ferramenta. Ela veio da boca de Jesus. Ela saiu da boca de Jesus. Ela literalmente saiu da boca de Jesus como uma certeza. Aqui está esta balança onde o oposto é também verdadeiro. E no intuito de edificar a tua fé, apresentado por Jesus, capacitado por Deus, esta ferramenta te servirá a mudar a tua vida, a mudar a forma como tu
falas para ti interiormente e, de certa forma, também como tu vais comunicar aquilo que tu contas para ti interiormente no exterior. E isso vai mudar a tua vida exteriormente também. No exterior. Mais uma prenda de Deus para ti. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, dá um obrigado a Deus. Porque agora tens algo que Jesus te o deu. Eu só estou a partilhar o meu testemunho. Está na Bíblia. Ok? Está na Bíblia o que Jesus te disse. E assim como existem formas criativas de espremer, eu diria, a Bíblia, e de tu encontrares formas para tu mudares a tua vida. Ok? Fazeres uma transmutação, transcenderes áreas da tua vida, ou seja, elevares áreas da tua vida. Isso só acontece num ponto de vista atómico. A alquimia só acontece, esse transformar só acontece quando tu retiras de uma equação, de um cenário, de uma estrutura molecular ou de uma narrativa, elementos negativos, fazendo com que ela se restaure em natureza, e que tu coloques ou adiciones elementos que vão edificar ou elevar a estrutura. E as palavras têm poder. As palavras têm poder energético, vibracional, que permitem com que tu eleves a tua narrativa, a tua vida. Ok? Jesus disse: o homem não vive apenas daquilo que entra pela boca dele, mas por aquilo que sai da boca dele. Ou seja, é aquilo que tu comunicas, aquilo que tu falas, que vai definir como tu vais viver. Então tu precisas, para viver melhor, retirar palavras, pensamentos, emoções negativas desta tua realidade e colocares pensamentos, emoções, palavras, pensamentos que elevem o teu ser, que edifiquem a tua fé. Então, essa é uma ferramenta. E eu disse duas. Eu estou a tentar lembrar-me da segunda, mas a segunda técnica é uma que eu uso, que é um provérbio. Eu ainda não encontrei um provérbio tão poderoso quanto este. E é tão simples, mas para mim funciona tão bem, porque o provérbio diz: o mundo é cheio de esperteza, mas nenhuma inteligência. E tipo, é tão simples esse provérbio, mas ele quebra logo tudo. É como se numa frase Deus entrasse e dividisse tudo o que houvesse para dividir. É como se Deus viesse fazer a calmaria no meio do caos, só com um provérbio. Esse provérbio é: o mundo é cheio de esperteza, mas nenhuma inteligência. E associado ao que Jesus disse, que santo não há senão um só, que é Deus, tu entendes que tu te separas do mundo. E Jesus orou, porra. Jesus orou para que tu fosses retirado do mundo. Jesus orou para que tu fosses retirado do mundo. Para que tu fosses retirada do mundo. E Jesus orou a quem? A Deus. A Jeová Deus. Então, nem Jesus falhou a oração dele, sendo Jesus perfeito, nem Jeová Deus falhou a recepção da oração e o atendimento da oração, porque Jeová Deus é perfeito. Então tu perfeitamente estás retirado e retirada do mundo. Ok? Tu
estás do lado da inteligência que não se encontra no mundo. Agora, tu tendo esta inteligência, agradece por ela, cultiva mais ela, cultiva a tua sabedoria, lê a Bíblia, folheia a Bíblia, cresce, evolui, desenvolve-te. E quando te sentires confortável, começa a ensinar, começa a fazer discípulos, como disse Jesus. Deus vai te ajudar. Eu comecei depois de tanto tempo sem orar. Eu comecei com o Pai Nosso e eu tive que abrir a Bíblia para lê-lo. Eu não me conseguia recordar do Pai Nosso que eu tinha aprendido quando era pequeno. Eu não me lembrava. Eu misturei tudo a primeira vez que eu comecei a orar. Mas Deus ouviu essa oração. E ouviu todas elas até agora. Por isso vamos orar um Pai Nosso para selar esta oração, este entendimento. E eu espero que isto possa ter trazido um pouco de luz mais à tua vida. Mais uma vez, és livre de aceitar ou não esta técnica. Deus não me disse para dizer esta técnica. Ela parte da minha intenção. Por isso, como Deus diz na Bíblia, confia nas tuas ações e vais parecer. Ou confia em Deus e tu vais prosperar. E este seria um vídeo onde Deus não me deu claramente a mensagem de te passar esta técnica. Até porque ela, de certa forma, distorce um pouco do que a Bíblia... da passagem onde Jesus ele disse essas palavras. No entanto, a mim, e como eu te expliquei o meu testemunho, ela ajudou-me dessa forma, ok? E eu espero que possa te ajudar dessa forma e pronto, que o Espírito Santo possa te levar o entendimento, mais uma vez, sobre as minhas palavras e onde é que isso te pode ajudar, se te pode ajudar, se não foi mais uma oração, e espero que possas ter passado um bom momento. E vamos então orar juntos um Pai Nosso para selar esta oração e assim entregar esta oração para Jeová Deus, e que Deus através dela possa fazer coisas incríveis, porque por vezes nem é a qualidade da tua oração, mas é a qualidade de Deus na resposta de Deus sobre a tua oração, ok? E essa está sempre ao mais alto nível, ok? Por isso vamos juntos orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, é a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.